Na última reportagem da série Iniciativas Inspiradoras de Inclusão, os desafios do autismo. A força do amor e a paciência para lidar com os detalhes que fazem toda a diferença. As pequenas vitórias e grandes conquistas, o saber conviver, dividir e a busca diária em encontrar o caminho da inclusão. Aí você recebe um diagnóstico, seu filho é autista. São muitas exclamações, interrogações. Com o diagnóstico de autismo, nasce uma mãe com muitas perguntas, sem respostas. E é desesperador. Foi um pouco difícil, né? Porque ele gritava, ele não fala. E a gente não sabe se ele está chorando de dor, se ele quer se expressar e não consegue. Mãe é mãe. Só o amor pode entender, fortalecer e transformar. Desencontro de informações, diagnóstico difícil, orientação tardia. A observação clínica ainda é o método mais utilizado para o reconhecimento do espectro autista, mas novos procedimentos estão sendo desenvolvidos pela ciência. Um simples exame de sangue pode permitir a identificação precoce do autismo. É o que revela estudo realizado pelo Departamento de Engenharia Biomédica do Instituto Politécnico Rensselaer, em Nova York, publicado em junho de 2018. Na mesma época, a revista Scientific Reports publicou descobertas realizadas num trabalho conjunto de cientistas da Universidade de São Francisco e do Hospital Infantil de Boston, demonstrando que um eletroencefalograma pode diagnosticar o transtorno autista em crianças de 3 meses. A gente sabe que tem muito do fator genético que contribui para o autismo, né? E são diversos genes, por exemplo, que estão alterados no genoma de um autista. Então a gente tenta entender como que cada uma dessas variantes genéticas afeta o desenvolvimento neural, que afeta as redes neurais, né, o circuito do teu cérebro, que faz com que o seu comportamento seja alterado e que você se enquadre dentro do espectro autista. As descobertas do Dr. Allison, professor de medicina da Universidade da Califórnia, também ajudam na busca por medicamentos. As drogas, os medicamentos, de uma forma geral, eles são fundamentais para que o autista tenha uma facilidade maior na questão da inclusão? O objetivo todo, né, é fazer com que, descobrir que essas drogas, né, atuem, né, em vias neurais, com que façam com que ele seja mais sociável, com que facilite a comunicação, né? Então eu acredito que tudo que seja benéfico para o autista, né, vai resultar numa melhor inclusão. A busca do Dr. Allison pela causa do autismo tem uma motivação especial: o filho, Ivan. A gente usar aquela graduação severo, médio ou tênue, né, ele está mais pro lado severo. Uma coisa que existe nos Estados Unidos, né, que é o plano de desenvolvimento individual, né, onde um grupo multidisciplinar, incluindo os pais, os médicos, os professores, se reúnem e discutem, né, qual que é a melhor estratégia para aquele indivíduo. A AMA, Associação de Amigos do Autista, desenvolve aqui no Brasil há 35 anos um trabalho semelhante ao que é feito com o Ivan nos Estados Unidos. Temos atendimento multidisciplinar na área de terapia ocupacional, fonoaudiologia, educação física, psicólogos, fisioterapeutas. E temos também a parte pedagógica que cuida da área do cognitivo da criança. O mundo do autista é particular e cheio de individualidades. A dificuldade na comunicação é superada por atividades que estimulem o aprendizado, a rotina, o comportamento. Eu aprendi a escrever aqui. É muito bom estudar porque estimula a mente, estimula o raciocínio. Eu já aprendi a respeitar as pessoas, a não falar tudo que vem à cabeça, porque nem sempre vai agradar a pessoa pode se sentir magoada e nunca mais falar com você. A Júlia chegou aqui, ela era uma criança
hiperativa, assim como a maioria dos autistas é. Quando são pequenos, eles são hiperagitados, eles não param quietos, eles gritam muito. Ela mudou como se fosse assim, do dia para a noite, da água para o vinho. Em média, 6 meses de acompanhamento são necessários para que a família já comece a perceber progressos, principalmente com as crianças de menor tamanho. Eu também tive que aprender. Fazendo cursos, vindo fazer observações em sala de aula, ver como a professora tratava. Júlia, vamos desenhar? Pega o lápis desse jeito, senta direito, tem que aprender a esperar, a pessoa tem que saber dizer não. E outra coisa mais importante, saber ouvir não. De acordo com os dados do CDC, Center for Disease Control and Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe no mundo hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Estima-se que no Brasil sejam 2 milhões de autistas, 300 mil somente no estado de São Paulo. Apesar de toda a evolução dos métodos pedagógicos, terapêuticos e técnicas para promover o desenvolvimento do indivíduo portador do transtorno do espectro autista, a inclusão deles no convívio social ainda segue sendo um grande desafio. É muito difícil você colocar uma criança autista numa escola de crianças ditas normais. Porque essa criança autista aprende de uma forma diferente, ela exterioriza as emoções, tudo que é dela é de forma diferente. E nós hoje não temos professores em escolas normais preparados para receber autistas. A inclusão para uma escola regular, ela não deve ser feita para qualquer pessoa com autismo. Alguns sim têm essa condição de frequentar uma escola, mas mesmo assim ele vai precisar de um acompanhamento no início, porque ele vai ser colocado numa sala com 30, 20 crianças e ele precisa de um atendimento mais individualizado. Os pais têm que aceitar o seu próprio filho, para depois a sociedade aceitar. É difícil, porque a gente sabe que a sociedade não aceita. Nós, como pais, a gente sempre vai levar o Ivan, né, em restaurantes, em caminhadas, em parques públicos, né, e tentar fazer com que ele explore aquilo, né. Óbvio, não é fácil, né, a gente já passou por diversas situações constrangedoras, né, que hoje a gente dá risada, mas na hora não foi nada fácil, né. Eu acho que isso tudo é benéfico para o próprio autista, porque ele vai, né, perdendo esse medo de interagir socialmente. Para os pais, o caminho é ter sempre muita paciência, porque você vai ser obrigado a repetir 1 milhão de vezes até que aquela criança entenda o que você está querendo que ela faça. E não adianta brigar, porque aí ele vai ficar nervoso, você vai ficar nervoso e ninguém vai se entender. Eu acho importante, principalmente, a gente divulgar o que é autismo para que essas pessoas possam ser inclusas. E com certeza elas podem. As mães que lidam com o dia a dia, com o metrô, com condução, a gente sabe que existe preconceitos e muito. Pessoas que acham que o filho é mal criado, que é birra, que a gente não dá uma boa educação, enfim. Então eu acho que a inclusão tem que ser menos preconceito, começando por aí. As pessoas têm que entender mais, compreender mais e julgar menos.